Itadori Yuji ativa sua expansão de domínio, purificação das almas amaldiçoadas, e guiará a alma de Sukuna através do caminho da iluminação para o destino de sua expurgação. Sukuna fica em choque ao ser pego por um domínio estranho. E Itadori finalmente expande o seu domínio. Estamos cada vez mais perto do desfecho dessa batalha Jujutsu. E se você está curioso para saber como funciona a expansão de domínio de Itadori Yuji e todas as suas referências, fique comigo nesse vídeo até o final. E aí? Que capítulo sensacional de Jujutsu Kaisen, meus queridos! Itadori Yuji finalmente expande o seu domínio. E eu juntei várias referências pra gente entender qual é de fato e como funciona a expansão de domínio de Itadori Yuji. Meus queridos, vocês têm que ficar comigo nesse vídeo até o final. Eu juntei bastante coisa que eu li e eu acho que eu tô no caminho certo, tá ligado? A gente pode ver isso acontecer e vai ser demais, assim como foi também esse capítulo. Muito obrigado a todos que estão aqui junto comigo. Eu sou o Mano Joe e você está no canal do Mano Joe, beleza? Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Pra ler o capítulo, link na descrição. O pessoal da Kaisen Backup faz esse trabalho incrível pra gente e é claro que eu pude contar com a ajuda deles. Não diretamente, mas indiretamente, porque eu fui lá ler os tweets que eles postaram, o que me deu diversas ideias para minha ultra pesquisa. Tá bom, não foi uma pesquisa tão grande assim, mas Eu li várias matérias, principalmente sobre o significado da expansão de domínio do Itadori, ou pelo menos os seus gestos de mão e como isso vai influenciar não só no nome da expansão, como também o seu uso e também como será o desfecho dessa batalha. Eu acho que eu tô chegando perto no que o Gege Akutami falou e eu vou comentar tudo com vocês. Fique sempre até o final do vídeo e agora, sem mais enrolação, vamos pra ele. Seguinte, pessoal, eu já adianto pra vocês que eu gostei pra caramba desse capítulo, não só pela expansão de domínio, mas como ele foi construído, os quadros desenhados, eu achei demais. E como eu já presumia, já tinha falado no vídeo passado, a escada de Jacó do anjo não funcionou exatamente como deveria, até porque a Hana está sem um braço, então isso também atrapalha na sua liberação de energia amaldiçoada, como também o anjo coexiste com a Hana. Dessa forma, bom, a escada de Jacó vai ter o seu uso, mas vai estar meio nerfada, digamos assim. Porque é então que depois de disparar a escada de Jacó, o Sukuna já ficou com aquela cara tipo, meu Deus, o que está acontecendo e tudo, ele é atingido pelo golpe, só que aquele golpe também vai atingir o Aoi e também o Itadori. É nesse momento que ele, sendo atingido pela escada de Jacó, o Sukuna pega, dá um soco ali no chão e as pedras começam a subir diretamente para escada de Jacó. Vocês entenderam? Escada de Jacó é uma passagem bíblica bem famosa e o Sukuna vai escalar essa escada a partir dessas pedras, mesmo sendo atingido ali pela luz do golpe da Hana. E é então que, quebrando essas pedras subindo, ele vai escalando cada uma delas e, ao contrário do que foi utilizado no domínio do Okotsu, dessa vez esse golpe atingiria até mesmo o Aoi e o Itadori, como eu disse, né? O Sukuna percebe isso, vai escalando até chegar na Hana para matá-la de vez, ou então matar o anjo, que é uma pessoa que ele está tendo bastante raiva. Como ele pode seguir por esse pilar de luz de onde está sendo efetuado aquele golpe, ele não vai ser atrapalhado por ninguém. Então ele vai subindo até que ele chega perto da Hana. O anjo avisa a Hana, desvia, temos que sair daqui, vamos vazar daqui. O Sukuna aparece bem atrás dela, já pronto para meter o socão e também analisar que devido à coexistência da Hana com o anjo, eles estão ali não só nerfados por conta do corpo físico, ou seja, graças ao corpo da Hana, eles dependem basicamente da técnica amaldiçoada, tão apenas isso e não das habilidades corporais, tipo desviar, ou então umas habilidades tipo do Itadori, assim, as habilidades mais físicas, e por isso que ele vai conseguir atingir ela, além do que ela tá sem braço, então sem braço a liberação também foi nerfada. O golpe não tem a mesma potência de antes, e é aí então que o Sukuna fala assim, olha,
antes que vocês consigam me separar do Megumi Fujiguro, eu vou acabar com vocês, eu vou ceifar a sua vida. Nisso ele vai aplicar ali um golpe em cima dela, o seu Black Flash mais uma vez, ou seja, o fulgor negro, e aí o Aoi Todou corre na sua direção e protege a Hana de ter levado aquele golpe fatal, que provavelmente, com toda certeza, mataria ela. E é nisso que o Sukuna reconhece mais uma vez o Aoi, dizendo: esse cara com certeza é um feiticeiro Jujutsu. E eu achei essa cena incrível demais. O Aoi Todou sempre protegendo as pessoas ali, sendo um grande suporte nessa batalha, mesmo que ele não estivesse ali com a sua mãozinha, na verdade seria essa aqui, a mãozinha esquerda. E aí, levando esse golpe, ele voa assim, voa lá no chão junto com a Hana. A Hana também acaba se machucando, mas pelo menos ela não levou aquele golpe do Black Flash. É aí então que o Sukuna imagina: pô, já imobilizei duas pessoas, depois eu mato o anjo, não tem problema, depois eu me vingo dele. Só que agora só falta o moleque, eu vou matar esse pirralho. Só que quando ele olha pra trás, o Itadori tava seguindo ele através do pilar de luz. Então, mesmo levando o golpe da Hana, o Itadori tava lá seguindo o Sukuna pra atingir ele também. E já com a sua mão imbuída ali de energia amaldiçoada, mais uma vez ele chega perto do Sukuna e pum, dá um soco na cara dele. Meus queridos, esse soco foi demais. E se não bastasse só isso, como eles já estão no alto, o Itadori pega os pés do Sukuna e joga o Sukuna lá no chão. Mano, sensacional, quebrando os prédios. Cara, eu podia ver ali como se fosse um anime, realmente. E quando o Sukuna, ele cai, ele percebe tipo, putz, o cara já tá aqui perto de mim. O Itadori foi tentar utilizar mais uma vez o destrinchar pra tocar o Sukuna e atingir ali a fronteira da alma dele com o Megumi. Só que aí o Sukuna consegue desviar. E enquanto o Itadori não conseguiu atingir o Sukuna nesse momento, o Sukuna dispara mais uma vez ali os seus cortes. Pelo menos tenta atingir ali o Itadori, que ainda consegue desviar, só que aí o Sukuna vai dar um soco bem na cara dele e, mano, puta que socão, pum, joga o Itadori pra longe. E aí o Sukuna recuperou a sua técnica reversa, os seus braços voltam ao normal, mas ainda a sua técnica amaldiçoada em si não retornou totalmente. Por isso ele parte pra cima do Itadori, efetua várias séries de golpes e, cara, que luta sensacional, tá ficando muito legal dessa vez. E olha, perceba que no capítulo inteiro o Sukuna tá sempre com aquele ar soberbo, só que nós vamos ver como isso vai cair até o final. Se vocês se lembrarem principalmente dos primeiros capítulos de Jujutsu Kaisen, quando o Itadori entra no domínio inato do Sukuna e o Sukuna olha ele de cima para baixo. Só que dessa vez, as coisas serão um pouco diferentes. E aqui eu já vou colocar um adendo, porque quando o Sukuna efetua esses cortes, eu acho que os cortes ainda não estavam totalmente prontos para serem efetuados. Ele conseguiu utilizar sua técnica reversa, só que ele ainda não recuperou totalmente a sua técnica amaldiçoada, que foi desgastada por conta da ativação da expansão de domínio. Então é isso que ele vai falar pra gente, que enquanto o Itadori não conseguir atingir ele de fato, ele pode ficar despreocupado. Ele vai apenas ficar desviando, metendo uns socos ali no Itadori, e quando recuperar a sua técnica novamente, ou ele expande o seu domínio, ou então utiliza aquele corte que corta o mundo e ó, pimba meu boi, já era Itadori. Ele não quer ser atingido novamente na fronteira das suas almas, porque esse é um golpe especial do Itadori, é uma habilidade, não é uma técnica, tá bom? Uma habilidade onde o Itadori consegue enxergar a alma das duas pessoas, atingir a fronteira delas e fazer com que os dedos que contêm ali a alma do Sukuna sejam separadas do Megumi. Não é à toa que no capítulo passado ele vomitou os dedos que contêm a alma dele. É como se o Itadori estivesse tentando fazer ali, ele vomitar os seus dedos, vomitar a sua alma, e assim, não só perdendo força, como também voltando a ser apenas um objeto amaldiçoado. E aí, então, ele fica olhando ali pro Itadori e fala, ó, esses golpes, como eu sou um reencarnado, eles têm muito efeito em mim, mas é só eu ficar desviando. Então ele fica desviando de todos os golpes que o Itadori tenta efetuar, enquanto mete vários socos na cara dele, pum, e parece que o Itadori tá se saindo muito mal. Só que
aí então ele dá uma bisoiada ali no Itadori e parece que ele percebe que algo diferente está acontecendo, algo que ele não esperava. E aí nós voltamos lá pro capítulo 15 de Jujutsu Kaisen, onde temos um flashback do Gojo explicando sobre a expansão de domínio, que gasta muita energia amaldiçoada, mas não só isso, como também carrega vantagens. Tem as suas desvantagens, mas tem as suas vantagens, principalmente por conta do ambiente. O usuário da expansão tem seus atributos bufados, ou seja, aumentados, e além disso nós temos o acerto garantido. Os golpes vão sempre acertar. Então aí é a saída do Itadori, que não estava conseguindo atingir o Sukuna, agora ativando a sua expansão de domínio. E aí nós temos aquela cena belíssima do Itadori ativando a sua expansão de domínio, aquele momento que a gente tanto esperava. Nós temos o gesto de mão e até mesmo uma nota ali do tradutor do pessoal da Kaisen Backup falando pra gente de onde vem esse gesto, e é daí que eu vou tirar diversas coisas, explico mais ao final do vídeo. Mas vamos continuar aqui no capítulo, porque ao ativar a sua expansão de domínio, e lembrando, eu já disse para vocês várias vezes, eu ainda não acreditava muito que ele teria uma expansão, mas foi ensinado técnicas de barreira. Se foi ensinado técnicas de barreira, o Itadori uma hora poderia ativar uma expansão. E inclusive acho que ele apenas lança essa expansão agora porque é o momento ideal. Se ele fizesse antes e disputasse uma expansão de domínio com o Sukuna, provavelmente ele não teria êxito. Por isso que eu acho que esse era o momento ideal para lançar ali a sua expansão de domínio. Só que nisso a gente tem um negócio totalmente diferente, um cenário diferente, porque o Sukuna é pego como se estivesse ainda na imagem ali do Itadori, quando um ficava no corpo um do outro. Ele se pergunta o que é isso e com um sorrisinho o Itadori chega perto dele, andando ali como se fosse numa estação de trem e tal, falando assim: vamos lá, Sukuna, chega mais aí. E é então que o Sukuna olha pra cara dele tipo: o que tá acontecendo aqui? E o detalhe legal primeiro é: o Itadori ativou sua expansão de domínio, né? Só que olhem como dessa vez ele olha de cima para baixo para o Sukuna. É claro que na expansão, no domínio inato ali do Sukuna, na primeira vez, o Itadori teve a sua cabeça cortada, ele morreu ali e aí ele teve que aceitar aquele contrato que ele acaba se esquecendo no meio do caminho. Só que agora quem tá olhando de cima para baixo é o Itadori, que ativou sua expansão de domínio, um domínio estranho ali, segundo a nota do editor, e é ali que a gente encerra esse capítulo. Gente, expansão de domínio, linda demais, cara, adorei, adorei. E essa cena assim, como se fosse numa estação de trem ou numa estação de metrô, cara, eu simplesmente comecei a bolar um monte de coisa aqui na minha cabeça. A estação de trem tendo uma chegada, um destino, isso como significado. Juntei algumas palavras-chave de coisas que o Itadori, ele tem a sua abordagem em Jujutsu Kaisen, como também o significado dos gestos de mão que ele teve nesse capítulo. E daí que nós vamos para a explicação de fato como deve funcionar a expansão de domínio do Itadori Yuji. Eu não espero acertar nem nada do tipo, mas eu espero algum nexo em algumas coisas. Eu juntei algumas palavras-chave como destino, por exemplo, né? Um destino como você vai de um lugar para o outro e tudo mais, principalmente por conta dessa ambientação, desse possível domínio inato do Itadori. Alma, purificação e iluminação. Tudo isso eu juntei essas palavras-chave de acordo com o gesto de mão do que eu pude pesquisar acerca dos significados dele, de onde vem, como também os golpes ressoantes na fronteira da alma do Megumi e do Sukuna. Todos esses envolvimentos me fazem imaginar como deve funcionar. Mas para isso a gente precisa entender algumas coisas antes. E aí eu fiz uma breve pesquisa, vou deixar aqui embaixo onde eu pesquisei tudo isso. Não foi só no Wikipedia, tá, gente? Na verdade, eu me baseei mais em outros textos além dele. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o significado daquele gesto de mão e de onde ele vem. Segundo a nota do nosso tradutor da Kaisen Backup, se trata do símbolo de Buga Jijou, ou o nome dessa pessoa sendo utilizado como Jizang. E a partir disso, nasce a minha pesquisa. E aí que vai a explicação sobre quem foi esse ser, o que ele tem, porque ele carrega ali em suas imagens um báculo, ou seja, um cajado, e também um tesouro, uma bolinha ali que ele está segurando, e tudo isso tem um significado. E bom, gente, esse gesto de mão do Jizang nos leva a saber um pouquinho mais sobre quem é esse Jizang de fato, que ele é bem famoso no Extremo Oriente. E ele também tem por nome Kizichi Garba. E o nome comumente traduzido do próprio Jizang, né, que os dois são
o mesmo nome, em cada local eles utilizam um nome diferente. No caso do Japão seria Jizo, e o significado desse nome normalmente é traduzido por tesouro, útero ou matriz da terra, ou até mesmo ventre da terra, que ressalta as configurações citônicas, né? Que citônica significa que se refere a deuses ou espíritos do mundo subterrâneo, de seu simbolismo. Ele é conhecido como protetor dos mortos dos reinos subterrâneos da cultura popular. E no Japão, como eu disse para vocês, é conhecido como Jizo, ainda protetor dos mortos, mas também das crianças e dos fetos, vamos dizer assim, que morrem sendo os fetos. Então, abor, né? Vocês já entenderam o que eu quero dizer. Vinculado a ele também, existem os rituais de culto aos antepassados, que na China, na verdade, antecedem em muito o próprio budismo, e as oferendas de alimento e dedicação de méritos aos espíritos famintos. E bom, gente, para quem não sabe o que significa bodhisattvas, que é um nome meio estranho, seria basicamente uma pessoa que tenta alcançar a iluminação assim como Buda, ou seja, tenta seguir o caminho do Buda para chegar no mesmo status de Buda, ou seja, Jizang era uma pessoa que seguia esse caminho. E daí tem os seus preceitos e tudo mais, ele como protetor ali, até mesmo em alguns lugares é dito como se ele fosse o rei do inferno, não o Emao, que também é o rei do inferno e tal, mas que seria um dos seres ali subterrâneos, né, que cuida praticamente dos mortos, ou pelo menos que ajuda as almas condenadas. A gente pode ver em algumas imagens que ele tem um báculo, ou seja, um cajado, e também uma joia, um tesouro que ele carrega, uma bolinha que ele carrega na sua mão. Cada uma delas tem um significado, o cajado sendo para abrir os portões ali do inferno, porque o Jizang ele tinha a grande responsabilidade de purificar as almas condenadas no inferno e pegar e tirar essas almas assim dos infernos, então acabar com todos os infernos, assim, as almas que habitariam ali, então purificando todas elas. A bolinha ou então a joia significa a realização dos desejos para iluminar a escuridão. A partir de tudo isso, aí a pesquisa é muito mais extensa, se eu ficar lendo aqui para vocês vai ficar um saco, mas juntando várias dessas partes, a alma dos famintos e tudo, eu pude elaborar minha própria expansão de domínio pro Itadori Yuji, usando as palavras-chave que eu já disse para vocês, e agora eu vou explicar para vocês os conceitos que eu imaginei, tá bom? Primeiro, a expansão de domínio teria um nome parecido com esse, ou mais ou menos esse, como purificação das almas amaldiçoadas. Por que purificação? Porque todo o simbolismo do gesto e tudo, e toda a sua particularidade com o Jizang, e até mesmo a vontade do Itadori de exorcizar maldições. E o que é o Sukuna? Talvez até mesmo uma alma amaldiçoada, uma criança indesejada. Então a gente viu ali que ele é o senhor dessas crianças, ele cuida ali das crianças e de fetos, né, abor, né, vocês já sabem. Então se o Sukuna era uma criança indesejada, talvez até mesmo ele tenha tido a chance de morrer ainda no ventre. Então acredito que essa purificação pode estar sendo feita na expansão do Yuji. O que isso quer dizer? Significa que o Itadori vai transformar o Sukuna em alguém bom e tudo? Não, seria basicamente a purificação igual dos Hollows lá em Bleach. É uma purificação, simplesmente a alma desaparece, você exorciza e é isso aí, e acabou, entendeu? É o fim daquela alma, ela foi purificada e agora tá tudo bem com ela, ela não habita mais nesse mundo e acabou, ele vai morrer, seria isso. Mas bom, continuando aqui, pra mim, o Yuji pode ativar a sua expansão e entrar na fronteira das almas, entre ele e o adversário, por isso até que a gente tem ali o Sukuna na forma do Itadori, e também tem aquele negócio de tipo, pô, os dois fizeram parte, assim, vamos dizer assim, do mesmo corpo. O Itadori é uma reencarnação da alma que vivia ali com o Sukuna, que ele matou. Então esse domínio é capaz de criar um mundo próprio, onde as duas almas isoladas do mundo físico acabam se encontrando. Então é como se ele entrasse na fronteira entre a alma dele e do próprio Sukuna, e só existisse dentro da bolinha, da barreira, a alma dos dois. Por isso separados do mundo físico. E o que é o corpo é algo do mundo físico. Ah, mas o Kenjaku disse que o corpo e a alma são a mesma coisa, ou então são juntos, assim, e tudo mais. Eles podem até ser juntos, mas eles são coisas separadas, senão não teria como até mesmo o Itadori fazer aquele treino de substituição onde a alma habitaria um outro corpo. E bom, como o cajado de Jizang, ele tem ali o significado da abertura das portas do inferno, eu fiz essa conexão com a abertura da porta da alma, e por isso que o Itadori, ao expandir o seu domínio, ele consegue ali acessar
a alma do Sukuna, digamos assim. E a joia de Jizang significaria o que aqui? Seria o acerto garantido, ou seja, a purificação daquela alma, a luta dentro dessa expansão de domínio. Os golpes, né, nesse caso. E como eu disse pra vocês, a purificação não é tornar o Sukuna alguém bom, mas sim purificá-lo, expurgá-lo, entende? E a partir daí, o Sukuna seria basicamente como uma alma amaldiçoada, e por isso que o Sukuna ele vai ser exorcizado, como uma maldição é exorcizada, entende? Por isso que ele vai purificar e acabar com todos os dedos. Acabando com a alma, aqueles dedos também deixariam de existir. Os golpes do Itadori acertam e purificam a alma amaldiçoada do Sukuna, e ao purificar, a morte de Sukuna é garantida. Com a purificação, a alma que estaria no inferno, digamos assim, ela é iluminada, entre aspas, e alcança o Nirvana e não mais habita o inferno. Assim como Kshitigarbha queria purificar todas as almas do inferno e esvaziar o inferno, purificando até mesmo aquelas almas que eram condenadas. Ou seja, o Sukuna, uma alma condenada, amaldiçoada, entendeu? Desejada. A raiz de tudo em Jujutsu, nesse caso da minha teoria, seria a alma, e por isso o Itadori entra no mais profundo local de seu oponente, o domínio inato, ou então nós podemos falar a alma, embora domínio inato e alma não sejam a mesma coisa. Pois como a gente viu, o corpo pode morrer, mas a alma pode permanecer. Caso contrário, Itadori não teria, de alguma forma, reencarnado em um outro corpo, ou então a sua alma não teria reencarnado, na verdade, no pai do Itadori, e essa alma pertence agora ao Itadori, porque foi passado ali no Vucu Vucu do negócio de Jujutsu. Bom, basicamente é assim que eu acho que pode funcionar os significados ali da expansão de domínio do Itadori. Espero que vocês tenham gostado. Ficou longo, mas eu fiz uma pesquisa legal assim. Se vocês quiserem ler os materiais, dá pra bolar outras 1000 teorias, e como eu disse pra vocês, destino. O Itadori tá levando o Sukuna através do caminho da iluminação, né, com os significados de Buda e tudo, que Jujutsu carrega muito disso, para uma iluminação de uma alma amaldiçoada, e a partir disso ele vai ali purificar o Sukuna de vez. Acredito que a luta pode se encerrar nessa expansão de domínio realmente, e depois pode ocorrer ali a assimilação do Tengen como resultado. O Tengen até mesmo podendo se tornar um tipo de vilão final, e o Megumi morrendo porque o Megumi tá com o corpo do Tengen dentro do seu corpo. Será que o Gegeku também vai realmente fazer isso? Eu imagino que sim. Acredito que o Sukuna não será o nosso vilão final, por assim dizer. E o Tengen vai mostrar seus verdadeiros objetivos mais pra frente. Lembrando, Kenjaku já tinha avisado antes e a gente tinha deixado um pouquinho de lado, ou pelo menos a Yuki resolveu colaborar ali com o Tengen durante aquele tempo porque era necessário. Bom, tirando tudo isso, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que compareceu, que me escutou até aqui. Gostaria de saber o comentário de vocês. Eu posso estar brisando pra caramba, mas foi algo que eu pensei e, eu imaginei, gostei muito desse capítulo, achei muito legal. Finalmente, Jujutsu tá começando a me interessar mais, agora com esse protagonismo do Itadori, que era algo que eu tava aguardando desde sempre, né? Bom, eu vou te aguardar num próximo vídeo. Em observações aqui à parte, eu também contei com um textinho, uma mini thread ali, que o pessoal da Kaizen Backup fez, o Emo fez, né? E colocou lá sobre esse domínio do Itadori ser na alma, exatamente, e não no mundo físico. Então, sabe, tipo isso aqui. Por isso que eu tirei essas ideias malucas aqui da cabeça, tá bom? Então, isso também foi graças a ele. Mano, o Joe aqui tá vazando, até um próximo vídeo e... Putz, eu repeti tudo de novo, né? Ah, fui!